Literalmente, tipo, Higienópolis também era considerado um bairro judeu. Hoje em dia, a última coisa que eu vejo são judeus ortodoxos na rua quando eu caminho por lá. Não, não sei, Tem talvez muito para nos onde eles. jardins e tem Pois muito na é. aclimação. Eles estão. Essas migrações que vão acontecendo é muito louco, porque a cidade vai se modificando e as pessoas vão migrando junto e vai tendo essas modificações. É uma cidade mutante, não tem como. E como eu trabalhei no IFAM, eu sei que São Paulo não cuida nem só de São Paulo. A gente ainda cuida de algumas partes do ABC paulista, cuida de Osasco, cuida de Mauá. Então, além de ter que cuidar de São Paulo, a gente ainda tem que cuidar das nossas cidades satélites próximas, né? Onde também tem coisas para ver, né? Isso é uma, assim, eu escrevo muito sobre viagem, mas eu tenho viajado cada vez menos. E daí o meu foco naturalmente se voltou para São Paulo, porque, bom, eu tô aqui. Eu moro nessa que é uma das grandes cidades do mundo. Com certeza tem assunto, vamos explorar. Exato. Agora que eu estou começando a prestar atenção em como tem muitas coisas para ver e fazer que estão fora do nosso centro expandido, porque é aquela coisa que você estava falando, a gente vive muito na bolha, tá? E minha bolha é o quê? Avenida Paulista, Bela Vista, República. Se eu fui pro bairro, eu fui para Pinheiros, que é aqui do lado. Aqui do lado. Então eu sei que tem um monte de coisa para ver no Brás, no Sim, Belém. Outro dia eu fui na ilha do Bororé, que fica lá no final do Grajaú, longe pra caramba, e ainda é São Paulo. E exato. coisas que a gente não tem ideia. Não, viajar aqui dentro dá super, super. Tem bairros, inclusive na Zona Sul, tem bairros que assim, eu fui descobrir por curiosidade que tem um bairro que é dentro de uma cratera e chama Cidade de Papai Noel. Nossa, isso eu nunca ouvi falar. Olha que incrível! Cidade Papai Noel Eu na acho Zona Sul. maravilhoso esse nome. Eu falei, não, não é possível, não é possível. Quando eu vi um ônibus chamado Papai Noel, eu falei, o que tá acontecendo? Eu joguei no Google, fui entender, aí fui ver. E é dentro de uma cratera. Você já foi na Vila Zelina? Não, É uma das coisas, fica na Zona Leste, é a comunidade do leste europeu em São Paulo. olha, Eles fazem uma feira todo domingo com produtos do leste europeu, super legal. olha que Porque incrível. tem essa coisa muito focada em comunidades, né? Tem, Tem muito italiano, tem, pra caramba. lógico, mas também tô nessa de redescobrir raízes do Bexiga. Na verdade, assim, tô ligada no trabalho de pessoas que estão redescobrindo isso. Eu não tinha essa concepção que o Bexiga é muito antes de ser um bairro italiano, era um bairro negro, porque ali tinham quilombos. Por isso que a 13 de maio chama 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura. Os italianos chegaram muito depois nesse rolê. Pois é. Mas deram uma dominada, porque também era interessante para a prefeitura de São Paulo, na época, tornar a cidade mais europeia. Então vamos Exato. colocar os italianos aqui. Eu perguntei para você lá embaixo para você pensar em livros sobre São Paulo e você começou a falar do Nova York Delirante. Isso. Conta. É um livro que eu tive que ler na faculdade. Na verdade, eu tive que ler capítulos e me interessou muito. Eu acabei lendo o livro. E ele é sobre um estudo de urbanismo de Nova York mesmo. E é do Ren Koolhaas. Para quem não conhece, é um construtivista bem malucão. Aquelas obras é, para quem não sei, para quem já foi para Califórnia, a ópera da Disney, como é que eu posso explicar? São bem atípicas. Uma Zaha Hadid também é da mesma Uhum. escola, são arquitetos que trabalham nessa forma, desconstrutivista. Ele explica a construção de Nova York histórica e, junto com isso, as mudanças que foram acontecendo. Então, a história de sempre Manhattan ser o centro, como se fosse o nosso centro expandido. O rico, prospera, os bairros bons, o Central Park, tudo acontece lá. E o resto era onde as pessoas que trabalhavam tinham que pegar a ponte para ir para o centro trabalhar e voltar para casa. Então, assim, por que depois Brooklyn ficou legal? Porque Williamsburg acabou ficando mais caro do que bairros dentro de Manhattan. E aí tem toda essa história dentro do livro, junto com observações arquitetônicas, com comportamento também humano, com comportamento financeiro da cidade, o que acontecia no mundo ao mesmo tempo. Então, acho que assim, para entender uma megalópole, principalmente, esse livro é perfeito, porque é justamente isso daí, é estourar as bolhas e redescobrir. Então, assim, hoje em dia o Harlem lá é considerado um bairro cool.
Quando na vida quem mora em Nova York pensou nisso, igual a gente, de tipo, o centro velho, ser cool, andar no centro. Eu, com 15, 16 anos, jamais pensei que fosse viver isso. Por mais que eu tinha uma curiosidade, uma paixão, eu nunca pensei que eu fosse poder circular o centro do jeito que eu circulo hoje e querer morar mais para dentro ainda, que eu já moro numa parte central, mas ainda é light. Eu tenho uma curiosidade de ir para o centro, de ficar pelo menos uns 3 anos ali e viver nessa maluquice que é você ter literalmente todas as classes sociais juntas ao mesmo tempo, trabalhando, vivendo, se movimentando, e eu acho isso maravilhoso. Mas isso ainda, eu não sei o quanto isso ainda é uma coisa muito da nossa bolha social, sabe? Porque eu tenho, sei lá, amigos e parentes que não passam no centro de São Paulo há 20 anos, e se você falar, tipo, vamos comer naquele restaurante no centro, falar, ai, não, mas no centro não, porque é muito perigoso. E sim, o centro é muito, principalmente o centro mesmo, imediatamente ao redor da Praça da Sé ali, que à noite fica muito Sim. ermo, porque é uma região muito comercial, mora pouquíssima gente, né? Então, à noite pode ser. Eu entendo que pode ser esquisito, mas me impressiona isso. São pessoas que não pisam naquele pedaço há mais de 10 anos. O que me impressiona, assim, eu nasci e fui criada na Vila Madalena. Então, eu tenho colegas de escola que não saíram da Zona Oeste. Pensa que são pessoas nascidas e criadas em São Paulo que não conhecem liberdade. E assim, a gente está falando de uma classe média alta. São pessoas que assim, viajam, conhecem países e não saem do bairro. Então trabalha no bairro, namora com a pessoa do bairro, tem filho no bairro e não sai. Assim, é uma bolha, tão bolha, que aí entram várias outras questões, do tipo, a vida para essa pessoa, as condições de vida de outras pessoas são praticamente fictícias. Então, você fala, tem. Outro dia, uma amiga minha de escola ficou chocada, porque tem uma Manara no centro. Pra quem não sabe, é um restaurante árabe aqui de São Paulo, bem legal. O único Manara que tem rodízio é o primeiro do centro. E aí eu tava falando, vamos no rodízio da Manara? Meu, ela, como assim? Você tá bem louca, não existe. Não, não vou, mas é no centro, não tem Manara no centro. Eu falei, lógico, é o primeiro. Você leva a pessoa, acho que primeiro que ela deve ter ido lá a última vez há 10 anos. Sabe, parecia que ela tava na Disney. Olha esse prédio. Mas Que olha esse salão mais lugar. lindo! Porque é lindo o Almanara do centro, gente. Quem nunca foi, fica numa rua pequena ali, perto da Praça da República. É super bonito. E aí entra viajar na cidade. Depois ela super se empolgou. Aí eu falei, então agora a gente vai tomar um sorvete, não sei aonde. Então a gente fez eu quase coloquei a tiarinha da Minnie nela. E foi ótimo. Então, assim, eu acho que é importante a gente puxar essas pessoas. Porque às vezes, assim, não é que é uma maldade, uma alienação proposital. A pessoa tá vivendo aquilo, e às vezes ela até vai sentir interesse de conhecer novos lugares e expandir. Mas, assim, nunca levaria ela à noite. Tem todo esse misticismo do centro à noite. Realmente, assim, tem pessoas que dormem na rua, tem pessoas que usam drogas à noite, e não tem como fazer, são pessoas que estão lá já há muito tempo. Mas até aí, assim, eu moro no Higienópolis e tem isso. Eu moro na Paulista e tem isso. Então, assim, até que ponto, porque lá é perigoso e onde eu moro não? Aonde eu senti mais medo na minha vida de chegar à noite foi na Vila Madalena. Eu morei muito tempo lá e eu sinto muito mais medo de chegar à noite na casa do meu pai do que chegar na minha casa, na casa de algum amigo meu que mora no centro, porque não tem movimento, é escuro, é muito... Então, é ermo, né? É ermo. E daí aquela história, uma cidade segura é uma cidade ocupada. Quando você tá Exato. na rua e tem luz e tem pessoas Tem em volta fazendo comércio. coisas, tem conversa, você se sente mais seguro. Por isso, quando a gente viaja para fora também, a gente se sente mais seguro, porque a gente normalmente tá andando em áreas mais movimentadas. Exato. Tem exceções? Claro que tem. Mas normalmente a gente está ali em regiões que são o quê? Mais centrais. Exato. E a gente se sente mais seguro. E aqui não, a gente criou essa ideia do centro que ninguém vai lá porque só tem craqueiro. Exato. E é muito bom que pessoas estão voltando. Eu escolhi morar aqui Eu sou da Vila Madalena também. Cresci lá, depois eu fui para Granja Viana. Quando eu voltei para São Paulo, eu quis morar na vila.
Mas a vila já estava descaracterizada Tá. demais para o que eu seguro a onda, assim. Eu Pois mudei é. para Paulista porque eu achei que estava mais tranquilo do Pois que na Vila é, Madalena. pois é, Vila Madalena tá complicada. Porque daí é muito. Eu entendo que a cidade muda. Não dá para eu esperar que a Vila Madalena fosse a mesma vila de quando eu era criança, que eu ia a pé comprar homo na mercearia. Porque a Exato. mercearia na época era uma mercearia mesmo, tá? Não era só. Ela já era um bar, mas ela não era só um bar, que é o que é hoje. Eu ia ali pegar filme e comprar sabão em pó. Exato. Não dá para esperar que o bairro seja o mesmo. Eu entendo que a cidade muda. Mas essa coisa da vocação boêmia da Vila Madalena meio perdeu o controle. Eu tava morando ali durante a Copa, né? Tipo, decidi que não dava. Nossa, não, não. Não É, não, dava, foi tinha que ir puxado. embora. E vim morar pra cá. Mas mesmo aqui na Paulista eu percebo uma mudança muito, muito veloz da cidade. Tipo, cheguei há 2 anos e já tá diferente, assim. Principalmente pós essa dispersão da Cracolândia promovida pelo Dória. A Cracolândia É, estava ali num pedaço muito específico da cidade, agora ela está em todos os lugares. pois é. Pois é. Ela tá em muitos bairros hoje em dia. E é um problema dramático, uma coisa feia de ver, é uma coisa que assusta. E o craqueiro, o nóia, às vezes ele está fora de controle. Exato. Não é legal, mas é um problema da cidade que a gente tem que enxergar e tem que lidar. Essas pessoas não vão desaparecer. Não vão. E nem podem, né? E nem podem, a coisa não funciona assim. Mas voltando aqui para o lado turista em São Paulo, que os turistas não querem ver o craqueiro, quando eu estava contando que eu recebi esse grupo de blogueiro de viagem aqui, e para mim era um pouco difícil mostrar para eles o que eles se apaixonaram por São Paulo, acharam São Paulo genial, mas era um pouco difícil mostrar para eles o que ver, porque São Paulo pode ser uma cidade difícil de viver, Sim. né? O transporte é confuso, tem rua pra caramba, trânsito, um monte de gente, mas ela é difícil de enxergar. Então, se você fosse sugerir para alguém de fora de São Paulo para chegar aqui, o que ela precisa observar para achar São Paulo bonito? Eu acho que o centro ele conta uma história por si só. Então, não só a história mesmo do pátio do colégio, nem nada. Eu falo também de outras histórias a Praça da República, as bibliotecas públicas que a gente acaba não convivendo e usando. Os restaurantes antigos, eu acho que os restaurantes antigos contam cada história. Que às vezes você entra, tipo, eu nunca vou esquecer isso, tem um botequinho na Moca. Ele é o estereótipo de um filme de pornô chanchada, assim, sabe? Tipo, velho, com o granilite todo quebrado, mas assim, esteticamente, ele é o que você pensa de um boteco. Sempre meio vazio, com as mesmas 3 pessoas, sabe? Tipo, é maravilhoso. Então, assim, você conseguir ver essas coisas, assim, em São Paulo, e o centro tem muito isso. Então, acho que você consegue ter uma vivência e você consegue ter uma noção mínima do que acontece em São Paulo hoje em dia no centro. Se fosse há 5 anos atrás, eu não indicaria, porque a pessoa poderia não gostar ou se assustar. Mas hoje em dia, o Centro Novo, que é aquela parte da Praça da República, que é a parte da Avenida São Luís, São João, essa região toda, eu acho ela maravilhosa. Tipo, porque na própria São João, outro dia eu descobri um hotel tão lindo, eu nunca nem tinha visto ele, todo antigo, todo rococó, decô, decô não, desculpa, novo. E ali, parado, com, sei lá, meia dúzia de pessoas dentro comendo, mas assim, a coisa mais linda de ver. Então, essa história de passear no centro, eu super indicaria para uma pessoa de fora. E pegando detalhes, né? Porque se a gente olha São Paulo, a gente olha o todo de cima, a gente não entende direito o que é, porque é muita coisa. É muita coisa. Tem que recortar. Porque se você leva uma pessoa que nunca veio para São Paulo e você transita com ela só pela Zona Oeste, ela não conheceu São Paulo. Por exemplo, Pinheiros é um bairro assim, é um bairro lindo, tá cheio de restaurante, tá cheio de coworkings e lojas legais e cools. Só que São Paulo não é nem 1% disso, né? Tipo, isso, né? Isso em São Paulo não é 1%. Então, eu acho que assim, o centro ele te dá isso do que uma Zona Oeste, que é uma zona mais cara, né? Hoje em dia te dá, mas também traz o boteco da Zona Leste, também traz os forrós da Zona Sul, também traz, sabe, tipo, é uma região mista, não tem como, e sempre foi, e acredito, por favor, que sempre será. Que sempre será o mais eclético possível. O mais eclético possível, porque hoje em dia, o maior medo de um urbanista é
Gentrificação? Gentrificação. Porque você retira as pessoas que já estavam trabalhando e vivendo e habitando esse lugar por conta